Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quando tudo indicava que ele ia facilitar a vida para o Lula e ia aprovar na Câmara dos Deputados a PEC como foi aprovada no Senado, agora dá sinais aqui de que pode complicar a vida do presidente eleito. Vou trazer para vocês porque ele disse a líderes que não viu parecer e não referenda texto da PEC. Vou falar também sobre banqueiro que está torcendo para o Haddad na Fazenda e Perso Arida, liberal, que faz parte da equipe de transição na área da economia, pode ter um ministério, mas não é o da Fazenda, turbinado com bancos públicos sob seu guarda-chuva. Então, quero falar disso aqui, mas antes, pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, o joinha para cima. Se não gostar, manda o dislike. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham disso tudo e, se puder, compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai dizer que uma matéria tem sido considerado pelo comando do PT até agora como a principal garantia para a aprovação final da PEC da transição votada pelo plenário do Senado. Vale lembrar que ela precisa de 308 votos na Câmara para ser aprovada. Lógico que o PT no campo progressista não tem esses votos, precisa então de votos de quem não é progressista, mas alguns que têm sensibilidade pela PEC, mesmo que se diz direita, enfim, de centro. E Lira acaba sendo uma peça fundamental porque ele tem o centrão na mão. Então o apoio dele é importantíssimo para o PT conseguir aprovar a PEC na Câmara sem modificações, mas segundo líderes do Centrão, a garantia de apoio de Lira está em risco. O combinado com a equipe de transição do governo Lula era que o texto seria submetido ao presidente da Câmara antes da votação no Senado. Isso aqui era um acordo. Então, o acordo era o quê? Mostra o texto para o Lira, que chamaria certamente alguns líderes, mostraria para esses deputados, e eles aí ficariam à vontade para opinar antes da aprovação no Senado, algo que, segundo consta, não aconteceu. E a matéria do UOL vai dizer que, com isso, os líderes estão considerando como rompido o acordo de participação da Câmara sobre a tramitação do Senado. Portanto, tem afirmado que não há compromisso com a aprovação do texto sem alterações. E existe muito ciúme do tipo, mas vocês mandaram para o Senado sem receber opinião da Câmara e agora quer que a Câmara aprove sem fazer nenhuma alteração, nenhuma melhoria do ponto de vista de quem acha que tem que modificar o texto. Então, além do ciúme que existe lá dentro, vale destacar, sim, a necessidade dos deputados participarem e se mostra antes para eles já fizessem ali parte do acordo para ser votado no Senado e depois apenas confirmado na Câmara, isso aqui teria realmente evitado esse transtorno, mas segundo está sendo divulgado aqui, não foi cumprido. E aqui destaca, caso a Câmara altere algo no projeto, ele terá que ser votado novamente no Senado, que coloca em risco sua aprovação antes do final do ano. E se não aprovar antes do final do ano, olha, aí a situação se complica de vez pro Lula e acaba complicando também pro Bolsonaro, já que essa PEC dá ao atual governo uma folga de 23 bilhões para honrar parte do orçamento secreto que foi aí paralisado e também outros compromissos financeiros que tem paralisado, arriscado paralisar de vez universidades, emissão de passaporte. Olha, eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso, não vou explorar esse assunto de novo. Agora, não podemos esquecer que Lira pode ter vários defeitos, mas bobo ele não é. O que pode estar acontecendo é ele, aproveitando talvez sim do PT não ter cumprido esse acordo, de mostrar para ele e líderes na Câmara, e agora está aproveitando isso para quê? Encarecer o apoio, para exigir algo mais em troca de passar na Câmara sem alteração. Vale lembrar que o Lira já conseguiu o apoio do PT para sua reeleição à presidência da Câmara e pode querer mais e mais. Esse é o problema de você, em nome da governabilidade, ficar na mão do Centrão e principalmente na mão do Lira, que, assim como o Centrão, historicamente falando, é insaciável. E o problema para o Lula é que ele já começa na mão do Centrão antes mesmo de tomar posse, o que é muito grave e muito ruim. Eu considero ruim para o país que qualquer presidente, seja ele quem for, fique nas mãos do Centrão. Uma curiosidade é que no dia 7 de dezembro, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, postou uma foto nas suas redes sociais junto com o Lira e o vice-presidente Alckmin, assim como outros membros do PSB.
eu imagino que devem ter falado da PEC. Aí fica estranho, no dia seguinte, né, saiu uma matéria falando que o Lira, né, disse para líderes que pode sim, né, não passar a PEC como ela está vindo do Senado. Então isso aqui alimenta ainda mais motivos, né, de que o Lira esteja, como muitos apontam, criando algumas dificuldades para cobrar por facilidades. Vamos falar aqui de um outro assunto, na minha opinião também lamentável. André Esteves, o dono do BTG Pactual, banco fundado também por Paulo Guedes, está animado com a possibilidade de Fernando Haddad ocupar o Ministério da Fazenda. Diz aqui uma matéria que André Esteves está empenhado, não só animado, mas empenhado em fazer a Faria Lima aceitar o nome de Fernando Haddad como ministro da Fazenda na nova gestão Lula. Segundo o painel da Folha, o dono do banco BTG, que chegou a ser preso pela Polícia Federal em 2015, encontrou-se com diversos banqueiros e casas de investimento nas últimas semanas para tentar reduzir a resistência do mercado financeiro ao ex-prefeito de São Paulo. Procurado, o banqueiro negou sua atuação, mas o jornal paulistano ouviu, sob condição de anonimato, 4 executivos do setor que se encontraram recentemente com o dono do BTG. E a Folha disse o seguinte: nas conversas, o que se comentou é que o presidente eleito aposta em uma forte retomada da economia em seu início de mandato e que Haddad poderá surfar nessa onda. Esteves passou a mensagem, ainda segundo relatos, de que essa aqui é a parte preocupante para mim: não há razões para preocupações. Bom, se não há razões para o mercado financeiro, para os banqueiros, né, enfim, ficarem preocupados, é sinal de que com Haddad a situação em relação a manter a estrutura perversa como nós temos ficará como está. E aí seria o quê? O que nós temos visto ao longo das últimas décadas: migalhas para os pobres ficarem calmos, né, e, enfim, atender ali as necessidades mais básicas apenas, enquanto se mantém o banquete dos muito privilegiados, dos supermilionários no país. Uma outra notícia do dia 7 de dezembro: petistas já dão como certa dupla Haddad e Pércio Arida, Fazenda e Planejamento turbinado. E aqui, como a gente viu que o Haddad agrada o mercado, parênteses, o Haddad se reuniu com Paulo Guedes, gostou da reunião, disse que foi uma reunião excelente e tudo mais, e essa parte eu nem critico, porque nesse período de transição é normal você ver membros do atual governo se encontrando com quem fará parte do futuro governo, né, apesar das, né, divergências que possam existir entre os dois. É natural essa colaboração mínima, digo mais, não só natural como necessário, né, que a gente tenha esse tipo de diálogo e de encontro. Então, da minha parte, não vou fazer nenhuma crítica a esse encontro que entendo ser, insisto, necessário. Mas como eu disse lá atrás, se muitos já não gostam, né, do Haddad agradando o mercado financeiro, outro detalhe, vou deixar um link para vocês, que está sendo pensado é dar a Pércio Arida um planejamento, o Ministério do Planejamento turbinado, tendo sob esse guarda-chuva os bancos públicos, entre eles Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Olha, gente, tá difícil manter esperança, olha, mas assim, tem uma turma por aí nas redes sociais que acha que tá tudo uma maravilha. Tem gente que se diz de esquerda lamentando que não será Meirelles o ministro da Fazenda. É assim, a gente observa, né, o preço que está sendo agora, observando a montagem no novo governo, esse discurso de basta derrotar Bolsonaro, o foco é salvar a democracia, e aí você foi fazendo uma campanha como Lula fez, sem apresentar propostas claras de transformação daquilo que de fato está errado, e agora você vai ver, né? Aí você põe alguém que se diz progressista no ministério, um liberal no outro, e aí alguém chia daqui, o outro reclama dali, vai tentando agradar todo mundo, já começa na mão do centrão. Olha, o cenário, a gente tem que ficar atento, manter alguma esperança, mas tá difícil, viu? A boa notícia é que eu tenho que ser bastante justo também com o Pércio Arida, que eu fiz uma pesquisa sobre a opinião dele em relação ao Banco do Brasil, por exemplo, e em 2018, quando ele era o posto Ipiranga do Alckmin, sim, ele era o coordenador, né, da pauta econômica ali, né, das propostas econômicas do então candidato à presidência Alckmin. O Arida se posicionou naquela ocasião contra a privatização do Banco do Brasil, que é um banco de economia mista diferente aí da Caixa. E ele também, outra boa notícia, se disse naquela época contra a privatização da Petrobras, algo que eu também acho importante destacar e que alivia um pouco, não muito. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, bora espalhar esse vídeo para que mais pessoas venham para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.